E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu estou no meio de uma floresta de lírios da paz. Essa daqui é uma das plantas mais cultivadas no mundo, né? Uma das plantas ornamentais mais cultivadas no mundo. E hoje vamos falar um pouquinho, muita gente reclama, meu lírio da paz não floresce, né? Gente, o lírio da paz só pelas folhas, o verde, esse verde exuberante aqui, ó, ele já tá valendo, né? Então, mas tudo bem, vamos lá, vamos tirar então um pouquinho dessa dúvida, vamos falar sobre vários assuntos dele e vamos deixar ele bem, vamos fazer um pequeno detalhamento o que essa planta precisa para ficar desse jeito. Tem até aqui atrás, ó, tá cheio de lírio da paz, o que não falta aqui hoje é lírio da paz, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, sobre o que ele tem que dos cuidados, da luminosidade, tá? O lírio da paz, ele floresce praticamente o ano inteiro, mas as floradas principais, gente, elas sempre vão dar assim na primavera e no verão, onde o tempo esquenta um pouco mais, né? E principalmente na região sul, onde é um pouco mais frio, é essa época que ele vai florir mais. Onde é mais quente, ele praticamente floresce o tempo todo, tá? Uma das coisas importantes assim para verificar do lírio da paz também é em relação à adubação. Tem que tomar um pouco de cuidado porque ele não é assim tão exigente quando usa. Então, quando você for fazer uma adubação quinzenal, tudo, né? É importante você ler bem ali o rótulo e leia. E assim, geralmente o lírio da paz se usa metade daquela dosagem, ele não precisa mais que isso. Se o seu lírio não estiver florindo, você usa um adubo rico em fósforo e potássio, tá? Isso vai ajudar ele também a florescer. Se ele teimar em não florescer, pode ser que o seu lírio da paz esteja num local um pouco sombreado demais, né? Então, ele se adapta muito bem a interiores, até um pouco escuro às vezes, e ele tá lá lindo, exuberante, mas ele não consegue dar flores. Quando eu falo escuro, não é na escuridão total, num breu, né? Uma janela próxima, pelo menos, mas onde nenhuma outra planta muitas vezes vai se dar muito bem, ele vai estar lá firme e forte, só que às vezes ele não consegue desenvolver essa flor, que na verdade não é uma flor e sim uma folha modificada, né? E falando mais sobre o lírio, ele não é um lírio, na verdade, né? Ele é uma outra planta, ele é diferente dos lírios, mas é uma planta que também, uma das coisas que a própria NASA estudou e, né, fez um estudo, é que ele purifica o ambiente, né? Ele tem essa capacidade. Então, muitas vezes você tem gases dentro de casa, quando você cozinha, quando você faz outras coisas, pinta a sua casa e tal, o lírio da paz auxilia um pouquinho nessa purificação do ar, né? Isso é estudo mesmo, isso não é algo assim, alguém falou, não. Isso foi estudado pela NASA e realmente ele é um purificador de ar natural, né? E isso é uma coisa bem interessante dessa planta. Sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação, como todas as outras plantas, né? A umidade. O que é o lírio da paz? O lírio da paz, ele gosta de uma umidade relativa, não é aquele encharcamento. Então, quando você vai passar o seu lírio da paz de um vaso assim para um vaso maior como esse, é sempre tomar um pouco de cuidado para não, de repente, passar de uma hora para outra essa planta para um vaso muito grande. É sempre ir aos pouquinhos você vai aumentando o vaso. E isso é porque se você não plantar, se você, por exemplo, tirar daqui e jogar ele num vaso muito grande, primeiro que ele vai sumir lá no meio daquele vaso, e segundo ponto, o substrato ao redor, essa parte aqui, ó, ela vai se manter muito úmida. Então, se o seu substrato reter um pouco mais de água, pode ocasionar algum tipo de problema. Então, é importante você tomar esse cuidado. Outro cuidado em relação à umidade é sempre pôr a mão, né? Isso eu já falo em todos os vídeos, gente, bota o dedo, não tem erro, você vai sempre manter a sua planta bem mais assertiva em relação à água, né? Você não vai errar. E não deixe o seu lírio da paz sempre murchar. Agora ele está mostrando que está faltando água. Não, pessoal, você tem que sim botar a mão
tá úmido, beleza, tá um pouco seco, tá na hora, ou hoje, ou amanhã você já precisa dar água novamente. Toda vez que você deixa a sua planta começar a murchar, você está assim botando ela no estresse hídrico já. E se você deixar isso acontecer muitas vezes, a sua planta vai começar a amarelar a folha, ela vai começar a secar, ela pode até ocasionar a morte dela, só por causa dessa falta de cuidado em relação à água com ele, né? O tipo de substrato ideal, assim, para o Lírio da Paz, é sempre usar uma terra vegetal, bem drenada, né? É terra preta mesmo, ela tem que drenar bem, não pode utilizar um substrato pesado que vai reter muita água dentro dele, tá bom? Então não precisa, não é algo assim tão difícil de se encontrar. Nas lojas especializadas você vai achar, não tem assim um substrato específico para ele, mas sempre mantenha um solo bem drenado, que a água passe com tranquilidade. E quando você for da água até começar a sair um pouco de água embaixo, tipo esse aqui que a gente acabou de molhar, não sei se dá para ver as gotas, e tá bom, deixa ele escorrer, e aí você vai acompanhando esse passar de tempo, todo dia verificando com a mão ali, tá bom, não tá bom, e quando vê você acerta, tá bom? Você vai sempre vendo assim, precisa tantas vezes por semana, você vai já saber mais ou menos o cronograma de quantidade de água semanal do seu Lírio da Paz dentro de casa. Coisa importante em relação a ele é fazer limpeza de folhas, né? Tira as folhas amarelas, né? Não deixa sujeira, mantém eles bem limpos, como nesses aqui, ó. Mantém eles bem verdinhos, não deixa apodrecer folha nele, tira. Por quê? Porque aí você evita a proliferação de bactérias, de fungos em geral, para que não haja problemas com relação a doenças. Dá uma olhada nele de vez em quando, mas em geral ele é uma planta bem resistente, você não vai ter muitos problemas com pragas. É raro acontecer de ele ficar doente devido a alguma coisa que ataca ele. Se esse vídeo é legal para você, você gosta de acompanhar o canal, deixe seu like, se inscreva, tá? Se puder republicar eu agradeço também. Tá bom, pessoal? Agradecido e vamos seguindo o nosso vídeo. Às vezes você vai encontrar, meu Lírio da Paz ficou com a flor verde, começou a esverdear. É porque a flor tá velha. Esse aqui, por exemplo, a flor tá enorme, olha só que gigante. Ela tá bem grande, ele já tá com alguns pontos verdes e aos pouquinhos ele vai ficando bem verdinho e aí você tira fora, né? Até para parar de alimentar aquele pendão, né, velho, no caso aqui ela tá bonita e não precisa, né, mas fica ali alimentando à toa, então é melhor você tirar fora e fazer com que ele brote novas flores. Antes eu falei sobre a adubação, que é para dar florada, né, em fertilizantes ricos em fósforo e potássio. Você encontra isso em farinha de osso ou em fertilizantes especializados. Mas se mesmo assim o seu Lírio da Paz continuar não querendo dar flores, talvez ele esteja num local com pouca iluminação. E eu quero chegar ao seguinte ponto, ele às vezes é necessário que bata um pouquinho de sol da manhã nele, até umas 8h30, 9 horas ali, pegando um solzinho, claro, você não vai pegar uma planta lá que nunca pegou sol e você joga lá pro sol, não, você vai habituando a tua planta, mas coloca ela para pegar um pouquinho mais de luz, né, um solzinho. Isso ajuda, só não coloca ele em sol pleno ali do meio-dia, que daí provavelmente ele vai torrar até o chão. Eu já vi eles fazendo canteiros com o Lírio da Paz, mas olha, no sol ele não fica bonito, ele fica todo amarelo, todo queimado, não floresce direito, dá aí uma e outra flor de desespero nele, mas ele é uma planta de meia sombra, então ele gosta de um sol da manhã batendo nele. E isso pode ajudar na floração do seu Lírio da Paz, né? Você diz, eu já fiz tudo, fiz adubação, eu fiz isso, fiz aquilo, não resolveu. É bem provável que ele está com pouca luz, então isso vai ajudar bastante também. Olha só, pessoal, quero mostrar para vocês uma coisa, tá aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você dá muita água pro seu Lírio da Paz, ó. Olha só. Ó, e não faz limpeza de folhas. Ele começa a dar esse tipo de folha aqui, ó, dar uma apodreção, ainda não está doente, né? Mas começa a dar apodrecimento, ó. O que faz a falta de limpeza na planta, tá? É isso aqui que acontece, ó.
Por isso, a importância de você sempre limpar bem o seu lírio da paz. Isso é fundamental para a saúde dele, tá? Olha só, a folha em cima está bonita, então ele ainda está bem saudável, mas houve um relaxamento aqui e aí começa a ocasionar esse tipo de problema. E claro que isso vai se agravando cada vez mais. Por isso que tem que dar tanta atenção a cuidados com plantas. Às vezes você acha assim, ah não, tá ali uma folhinha, não vai atrapalhar. Vai sim, com o tempo ela pode te dar problema. Então tira, limpa bem, sempre por baixo o seu lírio da paz, tá? E outra coisa que também as pessoas falam bastante, é muitas vezes a planta tá num local bom, ela tá bonita, mas começou a secar um pouquinho a ponta de folha aqui assim, ó, e ela não tem sujeira nenhuma, tá bem limpa, a pessoa cuida bem. Isso, pessoal, ocorre porque o lírio da paz vem de uma região onde tem muita precipitação, né? Muita chuva, então chove bastante, então ele é acostumado com umidade. Então, a provável causa desse tipo de secamento aqui, eu até procurei algumas plantas para ver se tinha, mas não. Isso é falta de umidade relativa do ar, né? Então, tens que cuidar isso, pulverizar uma água às vezes nele, isso vai auxiliar ele também. Outra coisa legal para você fazer no seu lírio da paz é a limpeza de folhas, principalmente porque como tem mais de uma variedade, essas variedades com essas folhas mais largas aqui, né? Então é bom sempre fazer uma pequena, passar um pano, ou se puder, leva lá de baixo, leva assim numa torneira, lava ele. Isso é bom também, vai melhorar para ele a questão da umidade, né? As folhas também vão agradecer. E essa limpeza para ele poder respirar melhor e aí também purificar melhor o seu ar, né? Isso vai auxiliar também. O lírio da paz, então, como ele tem esse problema da questão da umidade relativa, tem que evitar de usar ele em locais onde passa corrente de ar, corredores onde venta muito. Ele gosta de ficar lá quietinho no canto dele, mais protegidinho, né? Além de ficar nesse local mais de meia sombra, ele gosta de ficar lá mais protegido. Ele não gosta desse negócio de vento contra ele, nada disso. Inclusive o ar-condicionado também, esses corredores de vento e ar-condicionado fazem muito mal para o lírio da paz. Ele vai sofrer, ele vai começar a ficar feio, ele vai deixar de ser essa planta exuberante e linda que ele é, né? Olha só que brilho nas folhas. E também em regiões muito frias, como nem aqui no sul do Brasil, quando dá os períodos de geada, assim, tem que tomar bastante cuidado. Eu já tive uma produção de lírios da paz no ano 2000, se não me engano, deu um inverno bem rigoroso na minha cidade, e nós perdemos tudo. Eu e meu irmão, a gente perdeu totalmente, mesmo dentro de estufa, eles morreram, congelou, e eles morreram todos. Então tem que tomar cuidado, né, nessas regiões frias para que eles não morram de frio, eles congelam e morrem, não apodrece até o final da raiz, não sobra nada. Então, se você mora numa região como essa, é bom no inverno você proteger ele bastante, botar ele para dentro de casa, se ele estiver numa área externa, né? Põe ele para dentro de casa sim, lá ele vai se sustentar numa boa pelo período inverno, apesar de não ficar tão bonito, mas quando vier ali a primavera ele vai se desenvolver novamente e vai te dar o resultado que você quer, que são essas flores e folhas maravilhosas. Bom, pessoal, espero que eu tenha sanado dúvidas de algumas pessoas, não vamos sanar de todos, né? Mas espero que tenha ajudado a falar sobre essa planta que é tão bonita, né? Ela é uma planta exuberante, ela fica muito bacana nesses ambientes de meia sombra, né? Que às vezes a pessoa, eu tenho um ambiente, não bota o lírio da paz lá que ele vai se dar bem. Sim, uma samambaia em cima, um lírio da paz embaixo, e você vai ter um local bem bacana. Mesmo quando ele não tiver florido, ele vai ter uma folhagem bonita e vai fazer o que é necessário para embelezar o seu ambiente. Bom, pessoal, agradeço quem pôde assistir até o final. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Aquele abraço.